Muito bom dia, caros amigos, irmãos de doutrina e simpatizantes desta doutrina tão querida dos Espíritos. Mais uma vez, estamos em contato convosco, utilizando esse equipamento que tanto bem tem feito a tantas pessoas, trazendo um assunto atual, assunto gravíssimo, que sentimos a obrigação de passar essas informações para aquelas pessoas que não têm o menor conhecimento a respeito das consequências desta prática. Antes de tudo, estamos agradecendo ao coração querido de Nossa Senhora pela oportunidade que nos é concedida para que possamos falar de assuntos que dizem respeito à vida, que fazem parte da doutrina espírita, e agradecendo a oportunidade de levar aos amigos um assunto tão importante como este. O nosso tema de hoje é aborto, crime e consequências. A Revista Internacional de Espiritismo traz no mês de maio do ano 2000, página 174, 175, 177, um artigo do Fernando A. Moreira sobre o tema acima, ao qual recorremos em parte, dada a importância atual do tema. Diz ele, abre aspas, o termo aborto, que cientificamente indica o produto do abortamento, foi popularmente usado como sinônimo deste, confundindo-se assim a ação com o resultado dela, o ato de abortar com o seu cadáver, o aborto. Apesar da ressalva, usaremos indistintamente neste trabalho, dada a consagração do termo, uma ou outra denominação com a mesma finalidade. Assim, aborto ou abortamento seria a expulsão do concepto antes da sua viabilidade, esteja ele representado pelo ovo, pelo embrião ou pelo feto. A expulsão do feto viável, antes de alcançado o termo, denomina-se parto prematuro. É, pois, a interrupção da gravidez antes da prematuridade, abortamento, durante parto prematuro, completada parto a termo, ultrapassada parto serotino. Pode ser o aborto, sob o ponto de vista médico, espontâneo ou provocado. E a diferença está na intenção, pois que este último é devido à interferência intencional da gestante, do médico ou de qualquer outra pessoa, visando o extermínio do concepto. Neste trabalho, por motivos óbvios, só nos referiremos ao aborto provocado. As consequências. O aborto é um crime hediondo que produz uma série de consequências espirituais, perispirituais
físicas, psicológicas e legais. A. Consequências espirituais e perispirituais. Estão relacionadas ao crime com repercussões para o criminoso e para a vítima. Para o criminoso, em trabalho publicado na Revista Internacional de Espiritismo, março de 2000, referimos-nos à programação genética reencarnatória, já que, não existindo acaso, tudo na reencarnação acontece sob a égide de Deus, o Senhor da vida. Sendo esta programação, os espíritos superiores atuariam como construtores ou geneticistas no fluxo da vida, selecionando o óvulo e o espermatozoide que originarão o ovo. Sempre que possível, participa nesta seleção genética o espírito reencarnante, sendo o grau de comando dos espíritos superiores inversamente proporcional ao estágio evolutivo do espírito. Estabelecem-se, outro sim, fortíssimos compromissos entre os pais e o espírito reencarnante e vice-versa. Colaboram os espíritos simpáticos e tentam interferir negativamente os espíritos inimigos, de acordo com as possibilidades da sintonia. O produto deste magnífico trabalho de corporificação da espiritualidade é o ovo, que originará 70 trilhões de células do corpo físico, indo servir de roupagem ao espírito reencarnante, como veículo, o possuidor de todas as dimensões necessárias e suficientes colocadas a seu serviço para executar sua proposta reencarnatória e conduzi-lo à evolução espiritual. O aborto não é uma solução, é um adiamento doloroso, uma porta aberta de entrada no crime e no mal. E um rompimento de compromissos estabelecidos pelo espírito, ora delituoso, com Deus, com o reencarnante e a última análise consigo mesmo. Quem quer que venha a praticar ou colaborar com esse delito, predispõe-se a alterações significativas do centro genésico em seu perispírito, com consequências atuais e posteriores na esfera patológica de seus órgãos sexuais e também, por vezes, dos centros de força, chakras, coronário, cardíaco e esplênico, com todas as repercussões pertinentes. Nós estamos preparando hoje a reencarnação de amanhã. Um aborto provocado agora se refletirá no chakra genésico e será mais além o aborto espontâneo, pois a paternidade e a maternidade não valorizadas hoje o serão com certeza amanhã, noutra encarnação. Mas agora, por um processo educativo que passa pela dor e pelo sofrimento redentor, em igual patamar, como consequência, estão a prenhez tubária, a placenta prévia, o deslocamento prematuro da placenta, a esterilidade, a impotência
entre outras causas que atingem a esfera do aparelho reprodutor masculino e feminino. Para a vítima, o único caso em que é aceito o aborto pela doutrina espírita é quando existe o risco insuplantável para a vida da mãe. Em todos os demais casos, considera-se ser este compromisso inquebrantável sob o ponto de vista moral e, portanto, consciencial e espiritual, quer na prova dolorosa do estupro, quer nos fetos acárdicos e anencéfalos, ou qualquer argumento, com o direito de escolha da mulher, como o direito de escolha da mulher e sua plasticidade, falta de recursos financeiros, etc. A luta entre o devo, mas não posso, e o posso, mas não devo, nada mais é do que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Primeira Epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A reação da vítima, o espírito reencarnante, varia de acordo com seu grau evolutivo. Da decepção, quando aproveita a reencarnação malograda para a sua purificação, à obsessão, e dadas as circunstâncias, é mais provável que reajam da segunda forma, à obsessão, sintonizando-se às vezes com verdadeiras falanges de espíritos obsessores. O ódio aos que se recusaram em recebê-los no novo berço, e quando não lhes infernizam a existência terrena, em longos processos obsessivos, aguardam sequiosos de vingança que façam o transpasse para então tirarem a forra, castigando-os sem dó nem piedade. Aquela pessoa que comete o aborto, dependendo da situação, ela poderá adquirir um inimigo ferrenho no plano espiritual. Se esse espírito que estava para reencarnar tiver uma certa evolução, compreender, ele pode até perdoar. Mas existem aqueles que não entendem o que houve e transformam-se em inimigos ferrenhos daquela pessoa que o rejeitou. Então inicia-se um processo obsessivo muito grande enquanto a pessoa estiver aqui no plano material, e muitas vezes passa até por perseguições no plano espiritual, infernizando a sua vida por causa da prática do aborto. B. Consequências físicas imediatas. Consideraremos aqui as de ocorrência médica que acontecem nessa encarnação. Estima-se que a morte da gestante ocorra em 20% dos casos de abortamento provocado na clandestinidade. E, além disso, descrevem-se perfurações do útero com curetagem, sondas, velas, etc. Anemia aguda, decorrentes de hemorragias provocadas por estas últimas, por abortamento incompleto, restos ovulares e demais traumatismos da vagina, do útero e das trompas, infecções, inclusive tétano, abscessos, septicemias, gangrenas gasosas, esterilidade secundária, lesões intestinais, complicações hepáticas e renais,
pelo uso de substâncias tóxicas. Assim, o aborto, quando não determina a morte, pode imprimir marcas indeléveis no corpo físico e, como vimos, também no corpo perispiritual. C. Consequências psicológicas. Não se pode fugir da nossa consciência, nem pretextar ignorância das leis morais, pois elas estão aí impressas, e quando se pratica este tipo de crime, desperta-se o sentimento de culpa, o arrependimento e às vezes o remorso a nos perseguir por toda a vida física e extrafísica. O arrependimento é a antessala da reabilitação e, quando dinâmico, canalizado para ações construtivas, pode levar via reforma íntima e trabalho regenerador, e não raro espelhado na adoção. A minimização das nossas faltas. O remorso é a lamentação interior inoperante, completamente estático, que, como um ácido, corrói o recipiente onde é guardado, provocando a viciação mental. A mente em desarmonia, que é porta aberta aos processos obsessivos. D. Consequências legais. Não nos estenderemos sobre este tema, lembrando que nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legalizado. O aborto é um crime, e se não é admissível que morram mulheres jovens, menos admissível ainda é que se assassinem covardemente os mais jovens ainda e mais indefesos, praticando-o. O assunto é tratado nos artigos 124 a 128 do Código Penal, determinando penas que vão de 1 a 10 anos. Conclusão. O primeiro dos direitos naturais do homem é o direito de viver. O primeiro dever é defender e proteger o seu primeiro direito, a vida. O aborto é um crime nefando, porque praticado contra um inocente indefeso. O produto da concepção está vivo e tem o direito divino de continuar vivendo e de nascer. Transgride-se assim o 5º mandamento: não matarás. Errar é humano, assumir o erro é divino. A espiritualidade não aceita e nem pactua com a legalização do aborto, porque legalizá-lo é legalizar o crime e a irresponsabilidade. O aborto seguro com que acenam, se dizendo defensores da vida da mulher, mesmo se verdadeira, não passa de uma proposta para o crime em que saem em desvantagem as vítimas, os inocentes e indefesos conceptos, e aparentemente premiada a irresponsabilidade, excetuando-se desta os casos de estupro, no qual também não justificamos o delito, pois mesmo aí existe um compromisso kármico a ser cumprido. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda?
E quem praticou o aborto responderá: eu matei meu próprio filho. Quem assim dirá, embora reconhecendo a grave falta em que incorreu, não deve cultuar o remorso ou consumir-se no sentimento corroente da culpa, que levariam à estagnação, mas dinamizar-se e orientar sua energia no trabalho regenerador, agora sim, na defesa da vida, praticando a caridade, dedicando-se ao próximo e servindo com amor, que alcançariam sua plenitude na dádiva espelhada da adoção, na certeza de que com esses procedimentos encontrará a justiça indulgente e a misericórdia do Criador. Não é na culpa corrosiva, nem no remorso paralisante, mas sim no arrependimento dinâmico, que nos remete à ação e ao amor, afastando-nos do vale da dor e do sofrimento, que encontraremos o caminho da libertação. Não nos esqueçamos, caros irmãos e irmãs, que é tão grave o aborto que todas as pessoas que estiverem direta ou indiretamente ligadas a ele responderão, cada um de acordo com a justiça divina. Ninguém se salva. Aquelas pessoas que tentam abortar e não conseguem, serão candidatas a um dia, quando necessitarem de uma reencarnação, de encontrar a porta fechada. O que tem de espírito no mundo espiritual, brigando, entre aspas, por uma oportunidade reencarnatória, vocês não têm a menor ideia. E aqui na Terra, pela ignorância, fecham as portas a essas entidades através da tentativa ou prática do aborto, e também crime gravíssimo, talvez até pior, abandonando a vida, o mais precioso bem que Deus nos proporcionou, através do suicídio nefando. Eu fico por aqui, na certeza de que conseguimos levar aos irmãos essa mensagem. Peço a Nossa Senhora que abençoe cada um de vocês e que a vida seja plena de felicidade. Não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Sejam felizes, Nossa Senhora vos abençoe. Graças a Deus, que assim seja.